Feche os olhos por um instante. Imagine estar no calor sufocante do deserto egípcio, o ar seco cobrindo sua pele, enquanto seus passos ecoam entre as rochas de um vale silencioso. É 1922 e Howard Carter está prestes a desvendar o que muitos acreditavam ser um sonho impossível: o túmulo intacto de um faraó. Quando a porta é aberta, ele espiou pelo buraco de uma lanterna. Perguntaram: "Você vê algo?" Sua resposta ecoa na história: "Sim, coisas maravilhosas." Tutankhamon, o faraó menino, cuja vida e morte são envoltas em mistério, tornou-se um símbolo eterno da glória e do enigma do Egito antigo. Mas por que ele fascina tanto? Vamos mergulhar fundo em sua história e explorar as curiosidades e os mistérios que tornam Tutankhamon uma lenda viva. Tutankhamon não nasceu destinado a ser um faraó de destaque. Ele veio ao mundo por volta de 1341 a.C., durante um dos períodos mais conturbados da história do Egito. Seu pai, o faraó Akhenaton, havia rompido com a tradição ao introduzir o culto exclusivo a Aton, o deus Sol. Essa mudança radical abalou profundamente o Egito, provocando conflitos religiosos e sociais que colocaram o reino em crise. Quando Tutankhamon assumiu o trono, com apenas 9 anos, o Egito precisava desesperadamente de estabilidade. Imagine um menino que ainda mal havia deixado os jogos infantis sendo colocado diante do trono mais poderoso do mundo antigo. Ele foi coroado como o representante vivo dos deuses, mas é improvável que tivesse controle real sobre as decisões do reino. Por trás do jovem faraó, figuras poderosas como Ai, seu vizir, e Horemheb, o comandante militar, agiam como verdadeiros governantes. Esses homens eram responsáveis por reverter as reformas controversas de Akhenaton, restaurar os antigos deuses e devolver poder aos sacerdotes de Amon. Imagine templos sendo reabertos, estátuas antes abandonadas sendo erguidas novamente e sacerdotes retomando suas posições com rituais que encheram o ar de incenso. Nesse período, Tutankhamon mudou seu nome de Tutankhaton para Tutankhamon, simbolizando a volta de Amon ao centro da vida religiosa. Ele também ordenou que templos e estátuas danificadas fossem restaurados, mas é provável que essas decisões tenham sido influenciadas por seus conselheiros. Além de desafios políticos, a vida de Tutankhamon era marcada por uma frágil condição física. Estudos modernos revelaram que ele sofria de múltiplas enfermidades, incluindo malária e um pé torto congênito, além de outras anomalias ósseas decorrentes de casamentos consanguíneos, comuns na realeza egípcia. Bengalas encontradas em sua tumba indicam que ele precisava de ajuda para andar, e sua saúde debilitada pode ter moldado sua curta vida. Apesar dessas limitações, Tutankhamon tentou cumprir o papel de líder. Ele ordenou expedições ao sul do Egito, supervisionou obras públicas e buscou consolidar o poder religioso, mesmo enfrentando um ambiente político controlado por conselheiros mais experientes. Sua curta jornada como faraó foi interrompida tragicamente aos 19 anos, mas o impacto de sua figura ainda ecoa. É 4 de novembro de 1922, e o arqueólogo Howard Carter, após anos de buscas frustradas, finalmente encontra algo extraordinário no Vale dos Reis. Um degrau de pedra surge sob a areia do deserto, indicando a entrada de uma tumba até então desconhecida. Imagine o coração acelerado da equipe enquanto escavavam freneticamente, revelando uma sequência de degraus que levam a uma porta selada com o nome de Tutankhamon. Um faraó quase esquecido pela história. Quando a porta é finalmente aberta, um cheiro de poeira milenar e incenso antigo escapa da tumba. Carter espreita pelo buraco, sua lanterna iluminando o que parecia impossível. Uma sala repleta de objetos brilhantes, cobertos de ouro e mistério. Ele descreveu a cena como coisas maravilhosas, uma visão que o mundo moderno nunca tinha visto. O túmulo de Tutankhamon
apesar de pequeno para os padrões reais, guardava um tesouro inigualável. Mais de 5.000 artefatos foram catalogados, entre eles carruagens desmontadas, sandálias decoradas, tronos ornamentados, arcos e flechas, além de uma adaga feita de ferro meteórico, um material raro e associado ao divino. A máscara mortuária, feita de ouro maciço e incrustada com lápis lazuli e outras pedras preciosas, tornou-se o símbolo máximo do Egito Antigo, representando a promessa de imortalidade. Entre os itens mais surpreendentes, havia jarros de vinho marcados com o nome do faraó, jogos para entretenimento no além e até alimentos cuidadosamente preparados, reafirmando a crença egípcia na continuidade da vida após a morte. O estado de preservação do túmulo fez dele uma verdadeira cápsula do tempo, oferecendo um vislumbre inédito do esplendor da 18ª dinastia. Logo após a abertura do túmulo, rumores de uma maldição começaram a circular. Inscrições advertiam: a morte virá com asas rápidas para aqueles que perturbarem o sono do faraó. Quando o financiador da expedição, Lord Carnarvon, morreu repentinamente devido a uma infecção causada por uma picada de mosquito, o pânico se espalhou. Na mesma noite, um misterioso apagão atingiu o Cairo, alimentando ainda mais as especulações. Outros membros da equipe morreram em circunstâncias suspeitas nos anos seguintes. Alguns acreditavam que o túmulo de Tutankhamon era protegido por forças sobrenaturais, enquanto outros sugeriam que fungos tóxicos acumulados dentro da tumba poderiam ter causado doenças fatais. Apesar disso, Howard Carter, o descobridor da tumba, viveu até os 64 anos, desafiando a narrativa da maldição. A morte de Tutankhamon, aos 19 anos, permanece um dos maiores mistérios da história. Exames de sua múmia revelaram fraturas na perna e no crânio, levando a teorias de assassinato. Contudo, estudos mais recentes sugerem que ele pode ter morrido devido a uma combinação de fatores: uma infecção após a fratura, malária e condições genéticas debilitantes. A ausência de herdeiros diretos gerou disputas pelo trono, levantando suspeitas de conspirações envolvendo seus conselheiros mais próximos. Apesar das incertezas, a curta vida de Tutankhamon foi suficiente para torná-lo eterno na história. Tutankhamon pode ter tido uma vida breve, mas sua história se tornou eterna. Mais de 3.000 anos após sua morte, ele voltou à vida como um símbolo da glória e dos mistérios do Egito. Sua máscara dourada nos lembra que o passado nunca está realmente enterrado. Ele espera pacientemente ser redescoberto. E você, acredita que ainda há mistérios a serem desvendados no Vale dos Reis? Se ficou curioso, acompanhe nosso próximo episódio, onde exploraremos os segredos da lendária Biblioteca de Alexandria.